Camaradrags! Beijinhos longos e prósperos, eu sou Dimitra Vulcana e hoje nós temos um tema especial, que é uma collab que eu vou fazer com o pessoal da Ruptura, que é pra gente falar sobre o livro Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico com Eribaldo Maia. Mas antes, roda a vinheta que eu vou deixar uns recadinhos pra vocês já já. Doutora Drag! Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas, me sigam em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag, PicPay Dimitra Vulcana ou Pix, doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast Doutora Drag e o nosso grupo de estudo também das obras de Marx e Engels. Então, camaradrags, eu vou passar a palavra para Eribaldo. Ele vai se apresentar e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o livro. E vocês vão deixar as suas perguntas aí, porque a gente vai tentar fazer uma interação diferente aqui, tá bom? Bem, a pergunta é como uma crítica social pode ser feita através de sintomas de sofrimento e como o capitalismo produz sintomas de sofrimento, como ele cria formas de sofrimento, né? No livro, a gente tenta fazer uma trajetória através de autores da teoria crítica, né? Afinal de contas, a teoria crítica ela tem uma particularidade que está expressa, por exemplo, numa intuição de Freud de que todo sofrimento ele nos indica que algo precisa ser mudado. E a teoria crítica que eu escolhi essa abordagem teórica para o livro porque ela tem a vantagem de oferecer para a gente um método teórico que nos informe tanto acerca da economia política do mundo, tanto acerca da economia subjetiva, por assim dizer, né? Essa articulação teórica nos permite encontrar ponto de contato dentro de uma tensão teórica muito grande entre marxismo e psicanálise, que é compreender que o sujeito ele não é um mero indivíduo, ele não é um ser isolado dos outros e isolado do mundo, como diz, por exemplo, Margaret Thatcher, mas ele é, na verdade, um fruto de uma relação dialética entre individualidade e sociedade. Ou seja, ele só há indivíduo porque há sociedade, só há sociedade porque há indivíduos. Esse tipo de relação faz com que a gente compreenda que algo que aparece como meramente individual, como, por exemplo, o sofrimento psíquico, e aí a gente volta para Freud, né? Ele não é meramente algo individual, né? Ele também informa algo sobre a nossa sociedade, ele informa algo sobre a forma de vida que a gente vive, informa algo sobre o conjunto ético e moral da sociedade, sobre o ethos cultural da nossa sociedade. Dito isso, o sofrimento, se ele informa que algo precisa ser transformado, não é meramente aquela visão de, eu preciso transformar algo em mim somente, né? Como se fosse aquela coisa meio coach, né? De que se as coisas estão dando errada, é porque você precisa mudar o seu mindset. E a partir do momento que você muda o seu mindset, as coisas vão começar a melhorar, né? E seu sofrimento ser minimizado fosse uma vontade individual, fosse fruto de uma vontade individual. Esse algo que precisa ser transformado, ele tanto é algo que precisa ser transformado individualmente, na forma da elaboração do sintoma, né, da terapia, né, mas também algo precisa ser transformado nos vínculos que nós estabelecemos com a sociedade, né? Por exemplo, Freud falou de um tipo de vínculo muito importante que é a família, né? Algo precisa ser transformado nesses vínculos. Algo precisa ser transformado no mundo, ou seja, algo precisa ser transformado na sociedade, algo precisa ser transformado em algo que a gente vai falar muito no livro, que é uma gramática de reconhecimento. O que é essa gramática de reconhecimento, né? Imagine que eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, quem é você? Ou imagine que alguém faça essa pergunta para mim, quem é você? Ou alguém pergunte para a Dimitra, quem é você? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai apelar para um conjunto de determinações sociais que, ainda que sejam determinações, elas não dão totalmente quem nós somos. A gente precisa articular isso numa narrativa sobre nós, num relato sobre nós mesmos, onde eu vou escolher elementos que vocês vão reconhecer para que, a partir desse reconhecimento, vocês me reconheçam enquanto um eu. Esse eu, ele é um relato a partir de uma gramática social que a gente elabora como se fosse um Lego.
O Lego de antigamente, da minha época, né? Um Lego onde você recebe uma caixa com peças pré-determinadas, todo mundo recebe esse mesmo quebra-cabeça, mas ninguém recebe que formato tem que ser dado para esse Lego. E cada um vai fazendo uma imagem de si que vai ser bastante distinta de um do outro, mas a gente reconhece porque as peças que nós usamos são parecidas. Se elas não são parecidas, há um lapso de reconhecimento, e isso faz com que algumas pessoas sejam mais pessoas e outras menos pessoas, né? Estejam fora do campo do reconhecimento, né? E cria-se, então, déficits de reconhecimento, né? Esses déficits de reconhecimento, eles geram sofrimento. Então, percebe que o sofrimento, eles podem gerar sofrimento. Imagine se a gente pensar, por exemplo, que o reconhecimento não é somente uma questão de uma narrativa de nós mesmos, mas também está ligado a nós sermos sujeitos de direito, sujeitos livres, sujeitos capazes de nos manter vivos enquanto vida orgânica, até, né? Enquanto sujeito social. Ou seja, há toda uma dimensão política, jurídica, econômica, da qual uns serão reconhecidos como sujeitos e outros menos sujeitos. Por exemplo, o racismo, a exclusão social, a desigualdade econômica são déficits de reconhecimento que colocam certas pessoas na condição de sub-humanos. Essa condição pode gerar, e gera, de acordo com algumas estatísticas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, sofrimentos a mais. Esse sintoma de sofrimento, algo que parece ser tão íntimo, tão privado da nossa existência, que é o sofrimento, que é o sofrer, ele, na verdade, ele dialoga completamente com a gramática social. Mas mais do que isso, as próprias categorias de sofrimento, né, os próprios conceitos, as próprias categorias clínicas de sofrimento são categorias históricas. E elas são não só históricas, mas como elas são performativas. Eu vou tentar explicar por quê e como isso tem a ver com a crítica social, né? Diferentemente da órbita dos planetas, que você dizer, por exemplo, que a Terra é plana não vai alterar o fato de que a Terra não é plana. Você pode escrever um artigo científico sobre a Terra não ser plana, sobre a Terra ser plana, né? O ato falha aí. Sobre a Terra ser plana. E isso não vai mudar o fato de que, na realidade, a Terra é um globo, né? Uma rocha girando e vagando no espaço, mas girando em torno de um astro chamado Sol e assim por diante. Não vai alterar, né? Um artigo bizarro sobre Terra plana não altera o movimento dos planetas e não alterará a forma da Terra. Porém, nas ciências humanas, e especialmente nas ciências, nas clínicas, né? Na clínica, na psiquiatria, na psicologia, por exemplo, categorias que descrevem o sofrimento humano, elas têm efeitos nos sujeitos. Por exemplo, não foi todo sempre que existiu o transtorno depressivo. O transtorno depressivo, ele é historicamente datado. É um conceito que surge na economia e é capturado pela psicologia e psiquiatria para o campo médico, para descrever um certo conjunto de sintomas. A própria forma de pensar uma patologia através de um checklist de sintomas, ela é histórica, especialmente a partir dos anos 70. Foucault fala disso bastante no Nascimento da Clínica. Tudo isso faz com que a forma como nós descrevemos cientificamente o nosso sofrimento, por exemplo, se a gente falar do nosso sofrimento de uma determinada forma, isso impacta na forma que nós sofremos. E se as pessoas que nos veem enxergar esse sofrimento que nós narramos de uma forma ou de outra, isso altera a perspectiva que nós temos sobre o nosso próprio sofrimento. Ou seja, a forma com que a sociedade cria gramáticas, horizontes de determinação sobre e nomeiam o sofrimento, isso influencia no sofrimento e isso também diz que tipo de sofrimento essa sociedade produz e que tipo de sofrimento essa sociedade reconhece e que tipo de sofrimento essa sociedade deslegitima. A grande vantagem de uma crítica social a partir da forma da análise crítica dos conceitos de sofrimento nos informam muito sobre a nossa sociedade, né? Então, por exemplo, você vai ter um autor como Vladimir Safatli, Christian Dunker, né, o Nelson da Silva Júnior, lá do Lattes FIP, né, no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que mostra que a forma como a sociedade organiza o seu campo patológico de sofrimento psíquico diz muito sobre o que essa sociedade quer e deseja das pessoas. E aqui vale um ponto importante. No caso especial do neoliberalismo, o que a gente identifica e que a gente vai tentar mostrar no livro é que
o neoliberalismo ele é muito mais do que um sistema econômico. Ele é muito mais do que um modo específico de produção derivado do capitalismo, mas ele é, na verdade, um modo de subjetivação. Ele é muito mais do que somente uma economia, ele é uma psicologia por outros meios, né? Margaret Thatcher tem uma frase famosa que ela diz o seguinte: a economia é um método, o objetivo é transformar corações e mentes. Bem, o neoliberalismo ele é um método de transformação de corações e mentes, ou seja, de criar um sujeito moldado e adaptado para os ditames do neoliberalismo, do capital neoliberal. A gente vai tentar no livro mostrar que tipo de sujeito é esse, um sujeito que a gente vai chamar de o sujeito do desempenho, e qual é o reverso da medalha desse desempenho desenfreado. Uma sociedade que nos impele o tempo inteiro e que nos obriga a desempenhar e produzir cada vez mais, o reverso da medalha disso é a depressão, é o afogamento psíquico, é o eu dizer eu não aguento mais tanto produzir. Aí está o grande ponto, né, que a teoria crítica traz de vantagem, que eu tento trazer nesse livro, de articular categorias de sofrimento e crítica social. Como esse tipo de crítica pode ser trazida para o ambiente universitário e como o neoliberalismo se impôs dentro do ambiente universitário e quais são as reverberações, né, na subjetividade, no sofrimento. A universidade brasileira é uma universidade que, principalmente, né, de uns 10, 15 anos para cá, passou por um processo de ampliação muito grande, principalmente com as políticas de cotas, que foram muito importantes, o que democratizou um pouco mais, né, o acesso à universidade. E isso trouxe novos desafios, porque não basta que as pessoas entrem na universidade, as pessoas precisam se manter na universidade, né? Mas bem, antes desse processo acontecer, houve um processo muito importante que vai de 1996, 97 até 2005, ou seja, começa com Fernando Henrique no primeiro mandato de Fernando Henrique, passa por todo o segundo mandato de Fernando Henrique e termina no primeiro mandato do governo Lula, que é o que a gente chama de reforma administrativa do Estado brasileiro, e eu vou estar detalhando isso no livro. E essa reforma tem como foco também as universidades, o sistema universitário brasileiro. Dentro do campo de objetivo dessas reformas está levar uma lógica que é a lógica da governança. O que é essa lógica da governança? É uma lógica de uma implementação, de uma gestão empresarial a entes estatais. Mas não somente a entes estatais, mas também a entes privados. Empresas que não estavam adaptadas a esse novo mundo globalizado neoliberal precisaram passar por reformas para serem adaptadas a esse novo mundo neoliberal, a esse capitalismo neoliberal, e esse tipo de transição é chamada de uma nova gestão, uma gestão de governança. O grande objetivo da reforma do Estado brasileiro, promovida pelo governo Fernando Henrique e concluída no governo Lula, é de fazer uma mudança na forma de gestão das universidades brasileiras. Óbvio, isso não vai se reduzir somente às universidades, eu estou pegando só as universidades, que é a instituição foco no livro. Ou seja, foi implementado um modelo de gestão que alguns autores, e eu vou estar chamando também de gestão empresarial da educação, uma gestão neoliberal da educação, através dessa reforma. O que é que vai acontecer nessa reforma? Vários elementos que a gente encontra e que eu vou estar tentando descrever durante o livro, que são elementos típicos de uma sociedade neoliberal, como a ampliação da lógica de mercado, né, da concorrência desenfreada, da concepção de que todo ente, seja ele um indivíduo, seja ele uma empresa ou uma instituição estatal, são e funcionam e precisam funcionar numa racionalidade de mercado, numa racionalidade de empresa. Ou seja, Foucault tem uma frase muito boa para isso, né, que é: o sujeito passa a agir como um empresário de si mesmo. No Brasil a gente tem a revista Você S.A., né? Didático Brasil. A revista Você S.A. diz muito dessa lógica, né? Ou seja, do sujeito que passa a ser visto, passa a se ver, passa a se comportar, passa a gerir sua vida como uma empresa. Então, por exemplo, a gente tem um relacionamento e aí fala: mas terminou o relacionamento, poxa, eu investi tanto nesse relacionamento e não deu certo. Ou então, preciso me capacitar para arrumar um emprego. Então eu preciso investir em mim mesmo, né? Então eu preciso investir em mim mesmo, aprender o idioma, porque investindo em mim eu vou ter mais chances na vida acadêmica, sei lá. Você ter essa linguagem de investimento, de projeto, né?
estou montando um projeto para a minha vida, né? Ou seja, é toda uma linguagem empresarial que coloniza nossas vidas. Toda essa linguagem, através da reforma, né, do Estado, né, que cai sobre a universidade, ela também coloniza a universidade. E não é somente uma linguagem, né? É uma imposição de uma forma de avaliação, uma imposição de uma concorrência interna muito grande, ou seja, a gente vai ver, por exemplo, a distribuição de verbas para as universidades, elas vão estar ligadas à capacidade de produção científica de cada universidade. Então, se a universidade produz menos, por exemplo, se a universidade tem menos recursos e por isso ela produz menos, ela vai continuar recebendo menos. Por outro lado, se tem uma universidade que tem mais recursos e produz mais, ela vai continuar recebendo mais, criando um abismo de desigualdade entre as universidades. Vai haver toda uma hierarquização dos professores através de métodos de pontuação, através da avaliação da CAPES, por exemplo, do famoso currículo Lattes, né, que é um ponto muito importante, né, o sistema avaliativo, né, é a alma do neoliberalismo. O neoliberalismo ele depende de avaliação constante, tanto no mundo empresarial como no mundo cotidiano, né? Ou seja, através do Lattes, uma pessoa ela é capacitada para continuar ou ser excluída da possibilidade de vivenciar uma carreira acadêmica através do seu nível de produtividade. E eu gosto sempre de brincar de que esse produtivismo acadêmico, apesar de impulsionar as produções acadêmicas, ele não acompanha necessariamente uma evolução qualitativa, né? Porque, por exemplo, não surgiu nenhum, ainda que a gente discorde de alguns desses autores, né? Não surgiu nenhum Nietzsche, nenhum Wittgenstein, nenhum Marx, que provavelmente teriam currículos Lattes vergonhosos para os parâmetros de hoje em dia, né? Por exemplo, Nietzsche nem escreveria, nem publicaria numa revista acadêmica, porque Nietzsche escreve em aforismas, ou, por exemplo, Marx atrasava qualquer coisa que se desse para ele fazer, ou Wittgenstein, que só publicou 2, 3 livros, né? Então, não tem acompanhado necessariamente uma lógica quantitativa, porque não se trata tanto para o neoliberalismo de uma lógica de aumento da qualidade crítica ou da qualidade intelectual do pensamento, se trata de uma mera questão de quantidade, ou seja, o que a gente pode avaliar em quantidade. Isso a gente no livro vai estar trazendo a reflexão do Byung-Chul Han para pensar o que a gente chama, por exemplo, de o fim da teoria, né? Mas bem, continuando para não desviar tanto do assunto, a universidade começa a replicar através desses modelos de repasse de verbas para departamento, verbas para pesquisas, bonificação para professores, do Lattes como esteio fundamental para qualquer aluno de universidade para segmento ou não de uma carreira acadêmica. Isso cria um ambiente de concorrência desenfreada e de um necessário venda de alma ao produtivismo que cria nas pessoas um microambiente de luta de todos contra todos. Quebra-se possibilidades de vínculo porque, na verdade, todos estão preocupados consigo mesmos. E a sociedade neoliberal, ela é esse grande darwinismo social, né? Os autores neoliberais têm um grande apreço pelo darwinismo social, né? E o que se faz com esse tipo de coisa é aprofundar esse darwinismo social. Então a gente vê, por exemplo, o quanto a partir da implementação dessa lógica neoliberal nas universidades, a gente vai ter um aumento exponencial e contínuo, né? E a gente vai analisar os relatórios no livro, né? Nos relatórios da Andifes, vai analisar alguns artigos, enfim, para tentar trazer um panorama. Porque, infelizmente, ainda não há só há a pesquisa da Andifes, de grande pesquisa de cunho institucional sobre a questão da saúde mental, e ainda assim recente. As pesquisas são muito pontuais, por exemplo, departamento, etc. É difícil encontrar pesquisas com um caráter mais genérico, né? Mas a gente tentou trazer o que pôde no livro, mostrar o quanto, a partir do momento da implementação dessa lógica, há um boom. Por exemplo, a primeira pesquisa que mostra que há uns 36,6% de alunos com algum tipo de sofrimento mental ou emocional decorrente da dinâmica universitária, para chegar na última pesquisa em 87%. Por quê? Porque esse tipo de lógica de luta de todos contra todos, de uma guerra desenfreada, de eu contra você, e mesmo desse ambiente de ansiedade descontrolada de que, meu Deus do céu, se eu não produzir, eu tô fora. Se eu não pontuar, eu tô fora. Se eu não fizer esse curso direito, eu tô fora
do mercado de trabalho, né? Então a gente vai tentar trazer, por exemplo, fatores estressantes, né? O que as pesquisas indicam que são os maiores fatores estressantes, né? Porque, por exemplo, na universidade pública é o segmento e a utilidade da carreira acadêmica a grande questão, enquanto na universidade privada é o futuro profissional, a inserção no mercado de trabalho. Mas ambas permeadas por se eu não fizer, se eu não entregar aquilo que esperam de mim, aquilo que eu internalizei que deveria entregar, eu tô fora, eu tô excluído. Diante disso, a gente pode transpor um pouco do que eu coloquei na primeira pergunta para essa segunda, né? Ou seja, através da crítica dos sintomas, a gente pode perceber também o quanto esses sintomas estão apontando para a gente e dizendo, tem algo errado aqui. Tem algo errado que não é com você que está sofrendo, não é comigo que tive uma crise depressiva no meio da graduação. Isso não significa que a gente não precise se tratar, pelo contrário, eu faço tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, você se estiver passando por um problema também faça, mas isso indica que é algo que vai além de nós mesmos. É um problema da cultura universitária. Bem, a gente tenta colocar esses pontos no livro para mostrar o quanto o sofrimento, o mal-estar nas universidades é, como Maria Rita Kell coloca no livro dela O Tempo e o Cão, a água que faz nau na sociedade dos bem-adaptados. A crítica através dos sintomas ela é muito potente por conta disso, porque através dos sintomas de sofrimento a gente consegue reconstruir a gramática que possibilita com que esse sofrimento emerja para a minha narrativa, para a minha expressão da minha dor. Camaradrags, beijinhos longos e prósperos. Comentem aqui o que vocês acharam da fala do Eribaldo. O link do Catarse vai estar aqui para vocês. Deixem suas perguntas, porque talvez em um outro momento eu vou fazer uma live com o Eribaldo para responder essas perguntas para vocês. Não se esqueça, né, que a gente tem um grupo de estudos no Telegram, que é t.me/doutora Drag. Nós estamos no Discord, os links todos estarão aqui abaixo. Reforçando, assine o Catarse, por favor. Também saibam que a gente está na rede ao lado das streams, né? Eu vou deixar aqui para vocês. E você também pode nos apoiar em apoia.se/doutora Drag, nosso PicPay de Mitra Vulcana ou nosso Pix, doutoradrag@gmail.com. Bye!